Sacramentadora, os relatos da Guerra das Tempestades, parte 3, Desafiando a Verdade. Ame a Verdade. Dalinar, Shallan, Kaladin, Edwin. Capítulo 58, Fardos. Citação de abertura do capítulo. Como guardião das pedras, passei a vida inteira procurando me sacrificar. Em segredo, me preocupo que esse seja o caminho dos covardes, a saída fácil. Da gaveta 29-5, Topázio. As nuvens que geralmente se congregavam na base do platô de Uritiro estavam ausentes naquele dia, permitindo que Dalinar visse ao longo dos infinitos penhascos abaixo da base da torre. Ele não conseguia ver o chão. Os penhascos pareciam se estender até a eternidade. Mesmo assim, teve dificuldade em visualizar em que altura das montanhas estavam. As escribas de Navani podiam medir a altura usando o ar, de alguma maneira, mas seus números não o satisfaziam. Queria ver. Estavam realmente mais alto do que as nuvens sobre as planícies quebradas? Ou as nuvens ali nas montanhas pairavam mais abaixo? Quão contemplativo você se tornou na velhice? Ele perguntou a si mesmo, adentrando uma das plataformas do sacro portal. Navani segurou seu braço, embora Taravandan e Adrotaja houvessem ficado para trás na subida da rampa. Navani fitou-o nos olhos enquanto eles esperavam. Ainda está incomodado com a última visão? Não era aquilo que o distraía no momento, mas ele assentiu de qualquer modo. De fato, estava preocupado. Ódio. Embora o pai das tempestades houvesse retornado à sua maneira autoconfiante de antes, Dalinar não conseguia afastar a memória do poderoso espreno ganindo de medo. Navani e Yasna haviam se banqueteado ansiosamente com seu relato do encontro com o Deus Sombrio, muito embora houvessem decidido não publicá-lo para disseminação mais ampla. Talvez tenha sido de algum modo outro evento planejado previamente, arrumado por honra para que você o encontrasse, disse Navani. Dalinar balançou a cabeça. Ódium parecia real. Eu realmente interagi com ele. Você pode interagir com as pessoas nas visões, menos com o Todo-Poderoso. Porque, segundo sua teoria, o Todo-Poderoso não podia criar um simulacro pleno de um Deus. Não, eu vi a eternidade, Navani, uma vastidão divina. Ele estremeceu. Por enquanto, haviam decidido suspender o uso das visões. Quem saberia o risco de levar a mente das pessoas para dentro delas e potencialmente expô-las a ódio? Lógico, não temos ideia do que ele pode e não pode tocar no mundo real, pensou Dalinar. Ele olhou para cima novamente. O sol de um branco ardente, o céu de um azul desbotado. Pensara que estar acima das nuvens lhe daria uma perspectiva maior. Taravandan e Adrotaja finalmente chegaram, seguidos pela estranha manipuladora de fluxos de Taravandan, a mulher de cabelo curto, Malata. Os guardas de Dalinar vinham na retaguarda. Rial o saudou, de novo. Não precisa me saudar toda vez que olho para você, sargento, disse Dalinar secamente. Só estou sendo bem cuidadoso, senhor. O homem de pele escura e coriácea saudou-o mais uma vez. Não quero ser reportado por desrespeito. Eu não mencionei seu nome, Rial. Todo mundo soube mesmo assim, Luminobre. Imagine só. Rial sorriu e Dalinar acenou para que o homem abrisse seu cantil. Então verificou se havia cheiro de álcool. Está limpo dessa vez? Com certeza. O senhor me repreendeu da última vez. É só água. Então você guarda o álcool?
No meu cantil de bolso, senhor, disse Rial, bolso da perna direita do uniforme. Mas não se preocupe, está bem abotoado e esqueci completamente que está ali. Vou encontrá-lo quando acabar o trabalho. Tenho certeza de que vai. Dalinar pegou Navani pelo braço e seguiu Adrotaja e Taravandan. Você poderia designar outra pessoa para fazer sua guarda, sussurrou Navani. Aquele homem ceboso é inadequado. Na verdade, eu gosto dele, admitiu Dalinar. Ele me lembra de alguns dos meus amigos dos velhos tempos. O edifício de controle no centro daquela plataforma tinha o mesmo formato dos outros. Mosaicos no chão, mecanismos de fechadura em uma parede curva. Os padrões no chão, contudo, eram glifos em canto do alvorecer. Aquele edifício devia ser idêntico ao que ficava na cidade de Tailém e, quando ativado, poderia trocar de lugar com ele. 10 plataformas ali, 10 ao redor do mundo. Os glifos no chão indicavam que talvez fosse possível se transportar diretamente de uma cidade para outra sem passar por Uritiro. Eles não haviam descoberto como fazer isso, e cada novo portal só trocava de lugar com seu gêmeo, e primeiro precisavam ser destrancados dos dois lados. Navani foi direto para o mecanismo de controle. Malata juntou-se a ela, olhando sobre o ombro de Navani enquanto esta mexia no buraco da fechadura, que ficava no centro de uma estrela de 10 pontas em uma placa de metal. Sim, disse Navani, consultando algumas anotações. O mecanismo é igual ao das planícies quebradas. Você precisa torcer isso aqui. Ela descreveu algo via telepena para a cidade de Tailém. Então conduziu-os de volta para fora. Um momento depois, o próprio edifício lampejou, envolto por um anel de luz das tempestades, como o resquício de imagem de uma tocha sendo balançada no escuro. Então Kaledin e Shallan emergiram do portal. Funcionou, disse Shallan, saindo do edifício, saltitando de entusiasmo. Em contraste, Kaledin saiu com o passo firme. Transferir só os edifícios de controle em vez da plataforma inteira deve nos economizar luz das tempestades. Até agora estávamos operando os sacroportais na potência máxima a cada transferência, disse Navani. Suspeito que não tenha sido o único erro que cometemos em relação a esse lugar e seus dispositivos. De qualquer modo, agora que vocês dois destravaram o portal taileno do lado deles, devemos ser capazes de usá-lo à vontade, com a ajuda de um radiante, naturalmente. Senhor, disse Kaledin para Dalinar, a rainha está pronta para encontrá-lo. Taravandan, Navani, Adrotaja e Malata adentraram o edifício, embora Shallan houvesse começado a descer a rampa rumo a Uritiro. Dalinar tomou Kaledin pelo braço enquanto ele fez menção de segui-la. O voo na dianteira da Gran Tormenta foi bem? Indagou Dalinar. Sem problema, senhor. Estou confiante de que vai funcionar. Então, na próxima tempestade, soldado, vá até Kholinar. Estou contando com você e Edwin para que impeçam o Elhokar de fazer algo imprudente demais. Tome cuidado. Tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade e não posso me dar ao luxo de perder você. Sim, senhor. Enquanto estiver voando, acene para as terras ao longo da bifurcação sul do rio Curva da Morte. Os parchemanos podem tê-la conquistado a essa altura, mas, na verdade, pertencem a você. Como assim, senhor? Você é um fractário, Kaledin. Isso o torna pelo menos do quarto Dan, o que acarreta um título feudal. Elhokar lhe arrumou um belo terreno junto ao rio que reverteu para a coroa no ano passado. Com a morte do seu lume nobre, que não tinha herdeiros, não é tão grande quanto algumas outras, mas é sua agora. Kaledin parecia atordoado. Há vilas nessa terra, senhor? 6 ou 7.
uma cidade digna de nota. O rio é um dos mais consistentes em Aletikar. Ele não seca nem mesmo durante a paz medial. Está em uma boa rota de caravanas. O seu povo vai prosperar. Senhor sabe que não quero esse fardo. Se você quisesse uma vida sem fardos, não deveria ter feito os seus votos, replicou Dalinar. Não escolhemos essas coisas, filho. Só procure ter um bom administrador, escribas sábias e alguns bons homens do 5º e 6º Dans para liderar as cidades. Pessoalmente, acho que seremos sortudos, inclusive você, se no final de tudo isso ainda houver um reino para nos servir de fardo. Kaledin assentiu lentamente. Minha família está no norte de Aletikar. Agora que pratiquei voar com as tempestades, quero ir buscá-los, quando voltar da missão em Kholinar. Abra aquele sacro portal e poderá ter todo o tempo que quiser. Eu garanto, a melhor coisa que você pode fazer pela sua família agora é impedir a queda de Aletikar. Pelos relatos de Telepena, os esvaziadores estavam lentamente se movendo para o norte e haviam capturado grande parte de Aletikar. Helis Rutar havia tentado reunir as forças aletianas restantes no interior, mas fora rechaçado até Erdas, sofrendo nas mãos dos moldados. Contudo, os esvaziadores não estavam matando não combatentes. A família de Kaledin devia estar em relativa segurança. O capitão desceu rápido a rampa e Dalinar assistiu, pensando nos seus próprios fardos. Quando Elhokar e Edwin voltassem da missão de resgate a Kholinar, eles precisariam dar seguimento ao arranjo de grão-rei, proposto por Elhokar. Ele ainda não havia feito o anúncio, nem mesmo para os grão-príncipes. Parte de Dalinar sabia que ele deveria simplesmente seguir em frente, nomear Edwin grão-príncipe e abdicar, mas ele postergava. Isso seria a separação final entre ele e sua terra natal. Pelo menos queria ajudar a recuperar a capital primeiro. Dalinar juntou-se aos outros no edifício de controle. Então acenou com a cabeça para a Malata, que invocou sua espada fractal e a inseriu na fenda. O metal da placa deslocou-se e fluiu, combinando com a forma da espada. Haviam feito testes e, embora as paredes do edifício fossem finas, a ponta da espada fractal não surgia do outro lado. A espada se misturava com o mecanismo. Malata empurrou o cabo da espada pela lateral e a parede interna do edifício de controle girou. O chão por baixo dos mosaicos começou a brilhar, iluminando-os como vidro pintado. Ela deteve sua espada na devida posição, e após um lampejo de luz, eles chegaram. Dalinar saiu do pequeno edifício para uma plataforma na distante cidade de Thailen, um porto na costa ocidental de uma grande ilha do sul, junto das terras geladas. Ali, a plataforma que cercava o sacro portal havia sido convertida em um jardim de esculturas, mas a maioria das estátuas jazia no chão quebradas. A rainha Fen aguardava no topo da rampa com seus atendentes. Shallan provavelmente dissera a ela para esperar ali, caso a transferência apenas da sala não funcionasse. A plataforma ficava no alto da cidade, e quando Dalinar se aproximou da beirada, teve uma excelente visão. A vista fez com que perdesse o fôlego. A cidade de Thailen era uma metrópole em uma encosta como Kharbranch, disposta com os fundos contra uma montanha para se abrigar das grandes tormentas. Embora Dalinar nunca houvesse visitado a cidade, tinha estudado os mapas e sabia que a cidade de Thailen antes incluíra apenas uma área junto do centro que chamavam de Distrito Antigo. Essa área elevada tinha uma forma distinta, moldada pela maneira como as rochas haviam sido entalhadas milênios atrás. A cidade crescera muito desde então.
uma seção inferior, chamada de Distrito Baixo, se amontoava nas pedras ao redor da base da muralha, uma fortificação larga e atarracada a oeste, que corria dos penhascos de um lado da cidade até os sopés da montanha do outro. Acima e além do distrito antigo, a cidade havia se expandido em uma série de níveis semelhantes a degraus. Esses distritos altos terminavam em um majestoso distrito real no topo da cidade, que comportava palácios, mansões e templos. A plataforma do Sacro Portal estava nesse nível, na borda setentrional da cidade, junto dos penhascos que davam para o oceano. Outrora, aquele lugar teria sido impressionante devido à arquitetura magnífica. Naquele dia, Dalinar hesitou por um motivo diferente. Dezenas, centenas de edifícios haviam desabado. Seções inteiras haviam se transformado em destroços quando estruturas mais acima, esmagadas pela tempestade eterna, desabaram sobre elas. O que antes havia sido uma das mais belas cidades de Roshar, conhecida pela arte, comércio e mármore fino, estava arruinada e aos pedaços, como um prato de jantar derrubado por uma criada descuidada. Ironicamente, muitos outros edifícios mais modestos na base da cidade, à sombra da muralha, haviam suportado a tormenta. Mas as famosas docas tailenas ficavam além dessa fortificação, na pequena península ocidental diante da cidade. Aquela área antes havia sido densamente desenvolvida, provavelmente com armazéns, tavernas e lojas, tudo de madeira. Elas haviam sido totalmente arrasadas. Só restavam ruínas esmagadas. Pai das tempestades. Não admirava que Fen houvesse resistido às exigências distrativas dele. A maior parte daquela destruição havia sido causada pela primeira tempestade eterna plena. A cidade de Tailen estivera particularmente exposta, sem terra para atenuar a tempestade enquanto ela cruzava o Oceano Ocidental. Além disso, muitas daquelas estruturas haviam sido construídas em madeira, particularmente nos distritos altos. Um luxo disponível em um lugar como a cidade de Tailen, que até então só estivera sujeita aos mais leves ventos de tempestade. A tempestade eterna já passara ali 5 vezes, embora as passagens subsequentes tivessem sido, abençoadamente, mais suaves do que a primeira. Dalinar se demorou, assimilando tudo, antes de conduzir seu grupo até onde a rainha Fen aguardava na rampa com um grupo de escribas, olhos claros e guardas. Isso incluía seu príncipe consorte, Kamalk, um taileno maduro com bigodes e sobrancelhas combinando, ambos caídos para emoldurar seu rosto. Ele usava um colete e um chapéu e era assistido por 2 fervorosos como escribas. Fen, sussurrou Dalinar, sinto muito. Aparentemente, vivemos tempo demais no luxo, respondeu Fen. E ele ficou momentaneamente surpreso com o sotaque dela, que não estivera presente nas visões. Eu me lembro de me preocupar na infância que todo mundo nos outros países descobrisse como as coisas eram boas aqui, com o clima suave dos estreitos e as tempestades atenuadas. Imaginava que seríamos tomados por imigrantes algum dia. Ela se voltou para a sua cidade e suspirou baixinho. Como teria sido viver ali? Ele tentou imaginar como seria morar em casas que não parecessem fortalezas. Edifícios de madeira com janelas largas, tetos que só precisavam impedir a chuva. Ele ouvira piadas dizendo que em Carbrante era preciso pendurar um sino do lado de fora para saber quando a grande tormenta havia chegado, pois senão ela poderia não ser notada.
Felizmente para Taravandan, a localização da cidade, ligeiramente ao sul, havia impedido uma devastação naquela escala. Bem, disse Fen, vamos dar um passeio. Acho que ainda há alguns lugares dignos de visita que estão de pé. Capítulo 59, Vinculador. Citação de abertura do capítulo. Se isso será permanente, então quero deixar um registro do meu marido e dos meus filhos. O Ismael, o melhor homem que qualquer mulher sonharia em amar. Kimakra e Molinar, as verdadeiras gemas da minha vida. Da gaveta 1215, Rubi. O templo de Shalash, disse Fen, gesticulando enquanto eles entravam. Para Dalinar parecia-se bastante com os outros que ela havia mostrado. Um grande espaço com um teto de domo elevado e enormes braseiros. Ali, fervorosos queimavam milhares de glifos amuletos para o povo, que suplicava piedade e auxílio ao Todo-Poderoso. A fumaça se acumulava no domo antes de vazar através de buracos no teto, como água através de uma peneira. Quantas orações nós queimamos para um Deus que não está mais lá? Dalinar se perguntou, incomodado. Ou há mais alguém recebendo-as? Dalinar balançava a cabeça educadamente, enquanto Fen recontava a antiga origem da estrutura e listava alguns dos reis ou rainhas que haviam sido coroados ali. Ela explicou o significado do desenho elaborado na parede dos fundos e os conduziu pelas laterais para ver os entalhes. Era uma pena ver várias estátuas com os rostos quebrados, como a tempestade as alcançara ali. Quando terminaram, ela os guiou para saírem de volta ao Distrito Real, onde os palanquins esperavam. Navani o cutucou. — O que foi? Perguntou ele baixinho. — Pare com essa carranca. — Não estou fazendo carranca. — Você está entediado. — Eu não estou fazendo carranca. Ela ergueu a sobrancelha. — 6 templos? Perguntou ele. A cidade está praticamente em ruínas e estamos olhando templos. À frente, Fen e seu consorte subiram no palanquim deles. Até então, o único papel de Kamak no passeio havia sido ficar atrás de Fen e sempre que ela dizia algo que se considerava significativo, acenar para que as escribas dela registrassem suas palavras no histórico oficial. Kamak não levava uma espada. Em Aletkar, isso indicaria que o homem, pelo menos um da posição dele, era um fractário, mas esse não era o caso. Tailená só possuía 5 espadas e 3 armaduras, todas pertencentes a uma antiga linhagem familiar jurada a defender o trono. Será que Fen não poderia tê-los levado para conhecer essas fractais em vez disso? Carranca, disse Navani. É o que eles esperam de mim, disse Dalinar, indicando os oficiais e escribas tailenos. Mais adiante, um grupo de soldados em particular havia vigiado Dalinar com vivo interesse. Talvez a verdadeira intenção do passeio fosse dar àqueles olhos claros uma chance de estudá-lo. O palanquim que ele dividia com Navani tinha cheiro de flores de petrobulbo. Essa procissão de templo em templo é tradicional na cidade de Tailém, sussurrou Navani enquanto os carregadores levantavam o palanquim. Visitar todos os 10 permite conhecer o Distrito Real e é um reforço pouco sutil da Favorim do trono. Eles tiveram problemas com a igreja no passado. Eu simpatizo com eles. Você acha que, se eu explicar que também sou um herege, ela vai parar com toda essa pompa? Navani se inclinou para a frente no pequeno palanquim, pondo a mão livre no joelho dele. Meu querido, se esse tipo de coisa o incomoda tanto, podemos mandar um diplomata. Eu sou um diplomata.
Dalinar, esse é o meu dever agora, Navani. Eu tenho que cumprir meu dever. Toda vez que o ignorei no passado, alguma coisa terrível aconteceu. Ele tomou as mãos dela nas suas. Eu reclamo porque posso me abrir com você. Vou manter a carranca no mínimo, eu prometo. Enquanto os carregadores habilmente os levavam por alguns degraus acima, Dalinar olhou pela janela do palanquim. Aquela parte superior da cidade havia resistido bem à tempestade, já que muitas das estruturas ali eram de pedra pesada. Ainda assim, algumas racharam e alguns tetos desabaram. O palanquim passou por uma estátua caída que havia se quebrado nas canelas e tombado de uma plataforma na direção dos distritos baixos. Essa cidade foi atingida com mais intensidade do que qualquer outra descrita nos relatórios. Ele pensou. Esse nível de destruição é único. É só porque havia muita madeira e nada para parar o grosso da tempestade? Ou tem mais coisa? Alguns relatos da tempestade eterna não mencionavam ventos, só relâmpagos. Outros, de modo confuso, relatavam que não houvera chuva, mas sim brasas ardentes. A tempestade eterna variava bastante, mesmo na mesma passagem. Provavelmente é reconfortante para Fen fazer algo tão familiar, comentou Navani em voz baixa, enquanto os carregadores os pousavam na parada seguinte. Esse passeio é uma recordação dos dias antes de uma cidade sofrer tamanhos horrores. Ele concordou. Tendo isso em mente, era mais fácil suportar a ideia de visitar mais um templo. Do lado de fora, encontraram Fen emergindo do seu palanquim. O templo de Batá, um dos mais antigos da cidade. Mas, naturalmente, a maior vista aqui é o simulacro de Paralete, a estátua grandiosa que... Ela perdeu o fio da meada e Dalinar seguiu o olhar dela até os pés de pedra da estátua ali perto. Ah, é mesmo? Vamos ver o templo? Sugeriu Dalinar. Você disse que é um dos mais antigos. Quais são mais velhos que esse? Só há o templo de Ixi, que é mais antigo. Mas não vamos nos demorar lá, nem aqui. Não? Perguntou Dalinar, notando a falta de fumaça de orações daquele telhado. A estrutura foi danificada? A estrutura? Não, não foi a estrutura. Um par de fervorosos cansados emergiu e desceu pelos degraus, seus trajes manchados com respingos de vermelho. Dalinar olhou para Fen. Você se incomoda se eu for até lá em cima mesmo assim? Se é o que deseja. Enquanto Dalinar subia os degraus com Navani, ele captou um odor no vento. O cheiro de sangue que o lembrou da batalha. No topo, a visão dentro das portas do templo era familiar. Centenas de feridos cobriam o chão de mármore, deitados com esteiras simples, rodeados por esprenos de dor que despontavam feito longas mãos alaranjadas. Tivemos que improvisar, disse Fen, se pondo atrás dele na passagem, depois que nossos hospitais tradicionais ficaram abarrotados. Tantos assim, disse Navani, a mão segura na boca. Alguns não podem ser tratados em casa, com suas famílias? Dalinar leu a resposta nas pessoas que sofriam. Algumas estavam esperando para morrer. Sangravam por dentro ou tinham infecções desenfreadas, marcadas por minúsculos esprenos vermelhos de putrefação na pele. Outros não tinham mais lares, como evidenciado pelas famílias encolhidas ao redor de uma mãe, pai ou criança ferida. Raios! Dalinar quase sentia vergonha de quão bem seu povo havia resistido à tempestade eterna. Quando enfim se virou para partir, quase atropelou Taravanjan, que assomava a passagem como um espírito. Frágil, envolto em uma túnica macia,
O velho monarca estava chorando abertamente enquanto fitava as pessoas no templo. Por favor, disse ele, por favor. Meus cirurgiões estão em Vedenar. Uma viagem fácil através dos sacros portais. Deixe-me trazê-los. Deixe-me aliviar esse sofrimento. Fen franziu os lábios em uma linha estreita. Ela havia concordado com a reunião, mas isso não a tornava parte da coalizão proposta por Dalinar. Contudo, o que ela podia dizer diante de um apelo como aquele? Sua ajuda será apreciada, respondeu ela. Dalinar suprimiu um sorriso. Ela havia cedido um passo ao deixá-los ativar o sacro portal. Aquele era outro. Taravanjan, você é uma gema. Empreste-me uma escriba e uma telepena, pediu Taravanjan. Mandarei minha radiante trazer auxílio imediatamente. Fen deu as ordens necessárias, seu consorte sinalizando para que as palavras fossem registradas. Enquanto caminhavam de volta para os palanquins, Taravanjan se demorou nos degraus, olhando para a cidade. Vossa Majestade? Chamou Dalinar, fazendo uma pausa. Vejo meu lar nisto aqui, lume nobre. Ele apoiou uma mão trêmula contra a parede do templo. Pisco meus olhos turvos e vejo Kharbranti destruída na guerra. E me pergunto, o que devo fazer para preservá-los? Nós vamos protegê-los, Taravanjan, eu juro. Sim, eu acredito em você, Espinho Negro. Ele respirou longamente e pareceu murchar ainda mais. Eu acho que vou permanecer aqui e aguardar meus cirurgiões. Por favor, sigam em frente. Taravanjan sentou-se nos degraus enquanto o resto do grupo se afastava. No seu palanquim, Dalinar olhou para trás e viu o homem idoso sentado lá, as mãos unidas diante de si, a cabeça com manchas de velhice inclinada, quase na postura de alguém ajoelhado diante de uma oração sendo queimada. Fen foi até Dalinar. Os cachos brancos das suas sobrancelhas sacudiam ao vento. Ele é muito mais do que as pessoas pensam, mesmo depois do acidente. Eu sempre digo isso. Dalinar concordou. Mas ele age como se essa cidade fosse um cemitério, continuou Fen. Esse não é o caso. Vamos reconstruir tudo em pedra. Meus engenheiros planejaram erigir muralhas diante de cada ala. Vamos nos recuperar. Só precisamos estar à frente da tempestade. Foi a súbita perda de mão de obra que realmente nos enfraqueceu. Nossos parchemanos... Meus exércitos podem ajudar bastante a limpar os destroços, mover pedras e reconstruir, disse Dalinar. Basta você pedir e terá acesso a milhares de mãos dispostas. Fen nada disse. Embora Dalinar tenha captado murmúrios dos jovens soldados e atendentes ao lado dos palanquins. Deixou sua atenção se demorar sobre eles, escolhendo um em particular. Alto para um taileno, o jovem tinha olhos azuis, com sobrancelhas penteadas e engomadas para trás ao longo da sua cabeça. Seu uniforme elegante seguia naturalmente o estilo taileno, com um casaco mais curto abotoado sobre a parte superior do peito. Deve ser o filho dela, pensou Dalinar, estudando os traços do jovem. Pela tradição tailena, ele seria apenas outro oficial qualquer, não o herdeiro. A monarquia do reino não era uma posição hereditária. Herdeiro ou não, o jovem era importante. Ele sussurrou algo com ar de desprezo, e os outros concordaram, murmurando e olhando com raiva para Dalinar. Navani cutucou Dalinar e olhou-o com uma expressão questionadora. Mais tarde, respondeu ele sem som. Então se virou para a rainha Fen. Então, o templo de Ishi também está cheio de feridos? Sim, talvez possamos pular essa parte. Eu não me importaria em ver as alas mais baixas da cidade, comentou Dalinar.
Talvez o grande bazar sobre o qual tanto ouvi falar? Navani fez uma careta e Fen enrijeceu. Ele ficava perto das docas? Era isso? Disse Dalinar, olhando para a planície coberta de destroços diante da cidade. Imaginara que o bazar ficasse no distrito antigo, a parte central da cidade. Aparentemente devia ter prestado mais atenção naqueles mapas. Tenho refrescos preparados no pátio de Talenelá, disse Fen. Deveria ser a última parada do nosso passeio. Que tal irmos direto daqui para lá? Dalinar assentiu e eles voltaram para os palanquins. Lá dentro, ele se inclinou para a frente e falou baixinho com Navani. A rainha Fen não é uma autoridade absoluta. Nem o seu irmão era absolutamente poderoso. Mas o monarca taileno é pior. Os conselhos de comerciantes e oficiais navais escolhem o novo monarca, afinal. Eles têm grande influência sobre a cidade. Sim. Onde pretende chegar com isso? Isso significa que ela não pode concordar com meus pedidos por conta própria, explicou Dalinar. Jamais poderá concordar com o auxílio militar enquanto outros na cidade acreditarem que estou planejando dominá-los. Ele encontrou algumas nozes em um compartimento do descanso de braço e começou a mastigá-las. Não temos tempo para um impasse político, disse Navani, acenando para que ele passasse algumas nozes para ela. Techave talvez tenha parentes na cidade que ela possa influenciar. Podemos tentar isso. Ou estou pensando em uma coisa. Ela envolve bater em alguém? Ele assentiu e ela suspirou. Eles estão esperando um espetáculo, disse Dalinar. Querem ver o que o espinho negro vai fazer. A rainha Fen fez a mesma coisa nas visões. Ela não se abriu até que eu demonstrei franqueza. Sua franqueza não precisa ser assassina, Dalinar. Tentarei não matar ninguém. Só preciso dar a eles uma lição, uma demonstração. Uma lição? Uma demonstração? Essas palavras emperraram em sua mente, e ele percebeu que estava procurando nas suas memórias algo ainda confuso, indefinido. Algo a ver com a fenda e com Sadias. A memória fugiu, logo abaixo da superfície da consciência. Seu subconsciente a afastou e ele se encolheu como se houvesse levado um tapa. Naquela direção havia dor. Dalinar chamou Navani. Supondo que é possível que você esteja certo, talvez, na verdade, seja ruim para a nossa missão que as pessoas vejam você sendo educado e calmo. Mais carrancas, então? Ela suspirou. Mais carrancas. Dalinar sorriu. Ou um sorriso, acrescentou ela. Vindo de você pode ser mais perturbador. O pátio de Talenelat era uma grande praça de pedra dedicada a tendões de pedra, arauto dos soldados. No topo de uma escadaria estava o templo em si, mas eles não tiveram a oportunidade de vê-lo por dentro, já que a entrada principal havia desabado. Um grande bloco de pedra retangular, que antes servira como topo do umbral da porta, jazia enfiado abaixo, dentro dela. Belos relevos cobriam as paredes externas, representando o arauto Talenelá, apostos contra uma maré de esvaziadores. Infelizmente, eles haviam rachado em uma centena de lugares. Uma grande mancha negra de queimado no topo da parede mostrava onde o estranho relâmpago da tempestade eterna havia atingido o edifício. Nenhum dos outros templos havia sido tão danificado. Era como se Ódion tivesse um rancor particular contra aquele. Talenelá, pensou Dalinar. Foi ele que foi abandonado pelos outros. Foi ele que eu perdi. Tenho algumas coisas para resolver, disse Fen.
Com a interrupção do comércio com a cidade, não tenho muito a oferecer em termos de mantimentos. Algumas nozes e frutas, um pouco de peixe salgado. Estão servidos para vocês. Voltarei depois para que possamos nos reunir. Enquanto isso, meus atendentes cuidarão das suas necessidades. Obrigado, disse Darna. Ambos sabiam que ela estava fazendo com que ele esperasse de propósito. Não seria muito tempo, talvez meia hora. Não o bastante para ser um insulto, mas o suficiente para estabelecer que ela ainda era a autoridade ali, independentemente de quão poderoso ele fosse. Apesar de querer passar algum tempo com o povo dela, Daliner se pegou irritado com aqueles joguinhos. Fen e seu consorte se retiraram, deixando a maior parte do grupo para trás, para apreciar o repasto. Em vez disso, Daliner decidiu arrumar uma briga. O filho de Fen serviria. Ele parecia ser o mais crítico dentre os interlocutores. Não quero parecer o agressor, pensou Daliner, posicionando-se perto do jovem. E devo fingir que não me dei conta de quem ele é. Foi agradável visitar os templos, disse Navani, juntando-se a ele. Mas você não os apreciou, não foi? Queria ver algo mais militar? Uma excelente abertura. Tem razão, respondeu ele. Você aí, senhor capitão. Não sou chegado à enrolação. Mostre-me a muralha da cidade. Isso seria algo de verdadeiro interesse. Está falando sério? Disse o filho de Fen em aletiano com um sotaque taileno. As palavras emboladas. Sempre falo sério. O que foi? Seus exércitos estão tão mal que tem vergonha de me deixar vê-los? Não vou deixar um general inimigo inspecionar nossas defesas. Eu não sou seu inimigo, filho. Eu não sou seu filho, tirano. Daliner fez questão de parecer resignado. Você passou o dia me seguindo, soldado, falando palavras que eu decidi ignorar. Você está em um limite em que, se cruzado, vai receber uma resposta. O jovem fez uma pausa, mostrando uma dose de moderação. Ele avaliou onde estava se metendo e decidiu que o risco valia a recompensa. Se humilhasse o espinho negro, talvez pudesse salvar sua cidade. Pelo menos era assim que ele pensava. Só me arrependo de não ter falado alto bastante para você ouvir meus insultos, déspota, respondeu ele asperamente. Daliner suspirou bem alto, então começou a desabotoar o casaco do uniforme, ficando só com uma camisa justa. Sem fractais, disse o jovem, espadas longas. Como desejar. O filho de Fen não tinha fractais, embora pudesse pegá-las emprestadas se Daliner insistisse. Daliner preferia assim. O homem encobriu seu nervosismo exigindo que um de seus atendentes usasse uma pedra para marcar um círculo no chão. Rial e os guardas de Daliner se aproximaram, esprenos de expectativa se sacudindo nervosamente atrás deles. Daliner acenou para que eles recuassem. Não o machuque, sussurrou Navani, então hesitou. Mas também não perca. Não vou machucá-lo, disse Daliner, entregando-lhe a jaqueta. Não posso prometer não perder. Ela não entendia, mas claro que não entendia. Ele não podia simplesmente surrar aquele homem. Isso apenas provaria para todos que Daliner era um agressor. Ele foi até o círculo e o percorreu, para memorizar quantos passos podia dar sem ultrapassar seus limites. Eu falei espadas longas, disse o jovem, a arma na mão. Onde está a sua espada? Vamos fazer por vantagem alternada. 3 minutos, disse Daliner. Até o primeiro sangue derramado. Você pode começar. O jovem gelou. Vantagem alternada. O rapaz teria 3 minutos armado contra Daliner desarmado. Se Daliner sobrevivesse sem ter sangue derramado,
nem deixar o círculo, ele teria 3 minutos contra o seu oponente com as posições invertidas, Dalinar armado e o jovem desarmado. Era um desequilíbrio ridículo, geralmente só visto em treinamentos de combate, quando homens praticavam para situações em que poderiam estar desarmados contra um inimigo armado. E mesmo assim nunca se usavam armas de verdade. Disse o jovem. Vou trocar para uma faca. Não precisa, a espada longa serve. O jovem fitou Dalinar boquiaberto. Havia canções e histórias sobre heróicos homens desarmados encarando vários oponentes armados, mas na verdade lutar com um único homem armado era incrivelmente difícil. O filho de Fen deu de ombros. Por mais que eu fosse gostar de ser conhecido como o homem que derrotou o espinho negro em uma luta equilibrada, aceitarei uma luta injusta. Mas faça com que seus homens jurem que, se acabar mal para você, não serei considerado um assassino. Foi você mesmo que estabeleceu os termos. Combinado, respondeu Dalinar, olhando para Rial e para os outros, que fizeram uma saudação e juraram. Uma escriba tailena se levantou para testemunhar o duelo. Ela iniciou a contagem regressiva e o rapaz avançou contra Dalinar imediatamente, atacando com seriedade. Ótimo. Quando se concordava em participar de uma luta daquelas, não se deveria hesitar. Dalinar se desviou, então assumiu uma postura de luta livre, embora não pretendesse se aproximar o bastante para usar uma chave. Enquanto a escriba contava o tempo, Dalinar continuou a se desviar dos ataques, mantendo-se perto da borda do círculo, tomando cuidado para não passar da linha. O filho de Fen, embora agressivo, exibia alguma prudência inata. O jovem provavelmente poderia ter forçado Dalinar para fora, mas em vez disso continuou testando-o. Ele avançou outra vez e Dalinar evitou às pressas a espada rápida. O jovem príncipe foi ficando preocupado e frustrado. Talvez, se o tempo estivesse nublado, ele tivesse enxergado o brilho tênue de luz das tempestades que Dalinar continha. Enquanto a contagem regressiva se aproximava do fim, o jovem se tornou cada vez mais desesperado. Ele sabia o que viria a seguir. 3 minutos sozinho em um círculo desarmado contra o espinho negro. Os ataques passaram de hesitantes para determinados e depois para desesperados. Tudo bem, pensou Dalinar, vai ser por agora. A contagem regressiva chegou a 10. O jovem foi para cima dele com um último ataque total. Dalinar se levantou tranquilo e abriu os braços para que sua audiência visse que deixara intencionalmente de se desviar. Então ele foi na direção do golpe do rapaz. A espada longa atingiu-o bem no peito, à esquerda do coração. Dalinar grunhiu com o impacto e a dor, mas conseguiu receber a espada de modo que não lhe atingisse a espinha. O sangue encheu um de seus pulmões e a luz das tempestades correu para curá-lo. O rapaz parecia chocado, como se, apesar de tudo, não houvesse esperado ou desejado acertar um golpe tão decisivo. A dor sumiu. Dalinar tossiu, cuspiu sangue para o lado, então pegou a mão do jovem pelo pulso, empurrando a espada mais para dentro do seu peito. O rapaz soltou o cabo da arma e recuou, seus olhos quase saltando das órbitas. Foi um bom golpe, disse Dalinar com a voz úmida e entrecortada. Deu para ver como você estava preocupado no final. Muitos homens teriam se descuidado da postura. O filho da rainha caiu de joelhos, olhando para cima, enquanto Dalinar se aproximava e assomava sobre ele. O sangue vazava ao redor da ferida, manchando sua camisa, até que a luz das tempestades finalmente teve tempo de curar o corte externo. Dalinar sugara o suficiente para brilhar mesmo à luz do dia.
O pátio foi tomado pelo silêncio. Escribas levaram as mãos à boca. Soldados pegaram nas espadas. Esprenos de surpresa, parecido com triângulos amarelos, se despedaçando ao redor deles. Navani ofereceu a ele um sorriso astuto, de braços cruzados. Dalinar tomou a espada pelo punho e deslizou-a para fora do peito. A luz das tempestades apressou-se em curar a ferida. Para seu crédito, o jovem se levantou e balbuciou. É sua vez, espinho negro. Estou pronto. Não, você derramou meu sangue. Você permitiu. Dalinar tirou a camisa e jogou-a para o jovem. Dê-me sua camisa e estamos quites. O jovem pegou a camisa ensanguentada, então olhou para Dalinar perplexo. Eu não quero sua vida, filho, disse Dalinar. Não quero sua cidade ou seu reino. Se eu quisesse conquistar Talená, não estaria aqui sorrindo e prometendo paz. Você deveria saber disso pela minha reputação. Ele se virou para as pessoas que assistiam à cena, oficiais, olhos claros e escribas. Havia alcançado seu objetivo. Estavam impressionados com ele, temerosos. Dalinar os tinha na palma da mão. Foi chocante, então, sentir a própria súbita e pura insatisfação. Por algum motivo, aqueles rostos assustados o abalaram muito mais duramente do que a espada. Zangado, envergonhado por um motivo que ainda não compreendia, ele se virou e se afastou a passos largos até os degraus que levavam ao templo acima. Acenou para que Navani não o seguisse quando ela foi em sua direção. Sozinho. Precisava de um momento sozinho. Subiu até o templo. Então se virou e se sentou nos degraus, apoiando as costas contra o bloco de pedra que havia caído na passagem. O pai das tempestades trovejou no fundo da sua mente e, além daquele som, havia decepção. O que havia conseguido? Dissera que não queria conquistar aquele povo, mas o que diziam suas ações? Eu sou mais forte do que vocês. Não preciso lutar com vocês. Poderia esmagá-los sem fazer força. Era assim que deveria ser a vinda de cavaleiros radiantes à sua cidade? Dalinar sentiu a náusea se retorcer no fundo das suas entranhas. Ele havia feito coisas como aquela várias vezes na vida. Desde recrutar Teleb na juventude, a intimidar Elrocar a aceitar que ele não estava tentando matá-lo, até, mais recentemente, forçar Kardash a lutar contra ele na câmara de treinamento. Abaixo, pessoas se reuniam ao redor do filho de Fen, conversando animadamente. O jovem esfregava o peito como se houvesse sido ele o atingido. No fundo da mente, Dalinar ouvia a mesma voz insistente, aquela que ouvira desde o início das visões. Você deve uni-los. Estou tentando, sussurrou. Porque nunca conseguia convencer ninguém pacificamente. Por que não podia fazer com que as pessoas o ouvissem sem primeiro surrá-las? Ou, ao contrário, chocá-las, sendo ele mesmo ferido? Suspirou, se inclinando para trás e pousando a cabeça contra as pedras do templo quebrado. Você deve nos unir, por favor. Aquela era uma voz diferente, uma centena de vozes sobrepostas, com o mesmo apelo, tão baixo que ele mal podia ouvi-las. Ele fechou os olhos, tentando captar a fonte das vozes. Pedra? Sim. Tinha a impressão de que fragmentos de pedra estavam sofrendo. Dalinar teve um sobressalto. Ele estava ouvindo o espreno do templo. As paredes haviam existido como uma única coisa durante séculos. Agora os pedaços rachados e arruinados sofriam. Eles ainda se viam como um belo conjunto de entalhes, não como uma fachada arruinada com fragmentos caídos e espalhados por toda parte. Eles ansiavam ser novamente a única entidade intocada.
O espreno do templo chorava com muitas vozes, como homens em pranto pelos seus corpos arruinados em um campo de batalha. Raios, tudo o que eu imagino tem que estar relacionado à destruição. Há corpos moribundos e feridos, há fumaça no ar e sangue nas pedras? O calor dentro dele dizia que não. Ele se levantou e se virou, cheio de luz das tempestades. Então, agarrou a pedra quebrada que bloqueava o portal. Fazendo força, deslocou o bloco até que fosse possível se enfiar debaixo dele, agachado, e pressionar os ombros contra a pedra. Ele respirou fundo, então fez força para cima. Pedra raspou pedra enquanto ele levantava o bloco na direção do topo do portal. Levantou-o alto bastante, então posicionou as mãos logo acima da cabeça. Com um último empurrão, berrando, ele se impulsionou contra as pernas, costas e braços juntos, forçando o bloco para cima com tudo o que tinha. Luz das tempestades ardia dentro dele e suas juntas quebraram. Então se curaram, enquanto ele lentamente reposicionava a pedra de volta na parte de cima do umbral da porta. Podia sentir o templo estimulando-o a prosseguir. Ele queria muito ficar inteiro de novo. Dalinar sugou mais luz das tempestades, o máximo que conseguia conter, drenando todas as gemas que havia trazido. Com o suor fluindo pelo rosto, ele aproximou o bloco o bastante para que este se sentisse correto novamente. O poder fluiu pelos seus braços até a pedra, então a permeou. Os entalhes se reconectaram com um estalo. O lintel de pedra em suas mãos se levantou e se acomodou no lugar. Luz preencheu as rachaduras nas pedras e as rejuntou. Então esprenos de glória explodiram ao redor da cabeça de Dalinar. Quando o brilho sumiu, a parede frontal do majestoso templo, incluindo o portal e os relevos rachados, havia sido restaurada. Dalinar encarou-a sem camisa e coberto de suor, sentindo-se 20 anos mais jovem. Não, o homem que ele era 20 anos atrás nunca teria sido capaz de fazer aquilo. Vinculador. Uma mão tocou seu ombro, os dedos macios de Navani. Dalinar, o que você fez? Eu prestei atenção. O poder servia para muito, muito mais do que quebrar. Nós temos ignorado isso. Temos ignorado respostas bem diante dos nossos olhos. Ele olhou sobre o ombro para a multidão subindo os degraus e se reunindo. Você aí, disse Dalinar para uma escriba. Foi você que escreveu para Uritiro e chamou os cirurgiões de Taravanjan? Sim, Luminobre. Escreva de novo, mande chamar meu filho Renarin. A rainha Fen encontrou-o no pátio do templo de Batá, aquele com a grande estátua quebrada. O filho dela, agora usando a camisa ensanguentada de Dalinar, amarrada ao redor da cintura, como um tipo de cinta, conduzia uma equipe de 10 homens com cordas. Eles haviam acabado de acomodar os quadris da estátua de volta ao lugar. Dalinar drenou luz das tempestades de esferas emprestadas, juntando os pedaços de pedra. Acho que encontrei o braço esquerdo, gritou um homem lá de baixo, onde a maior parte da estátua havia desabado, através do teto de uma mansão. A equipe de soldados e olhos claros de Dalinar comemorou e desceu apressadamente os degraus. Eu não esperava encontrar o espinho negro sem camisa, disse a rainha Fen. E bancando o escultor? Só posso consertar coisas inanimadas, disse Dalinar, limpando as mãos em um pedaço de pano preso na sua cintura, exausto. Usar tanta luz das tempestades era uma nova experiência para ele e muito cansativa. Meu filho faz o trabalho mais importante. Uma pequena família deixou o templo acima, a julgar pelos passos hesitantes do pai, apoiado pelos filhos. Parecia que o homem havia quebrado uma perna ou duas na tempestade mais recente. O homem corpulento gesticulou para que seus filhos recuassem,
Deu alguns passos sozinho, e então, com os olhos arregalados, deu um pequeno salto. Daliner conhecia a sensação, os resquícios da luz das tempestades. Eu deveria ter pensado nisso antes. Deveria ter mandado chamá-lo no momento em que vi aqueles feridos. Eu sou um tolo. Daliner balançou a cabeça. Renarin tem a habilidade de curar. Ele ainda está se acostumando aos poderes, assim como eu, e tem mais facilidade de curar aqueles que foram feridos recentemente. Pergunto-me se é similar ao que estou fazendo. Quando a alma se acostuma com a ferida, é muito mais difícil de consertar. Um único espreno de admiração explodiu ao redor de Fen enquanto a família se aproximava. Fazendo mesuras e falando em italiano, o pai com um sorriso bobo. Por um momento, Daliner sentiu que quase podia compreender o que eles estavam dizendo. Como se parte dele estivesse tentando se vincular ao homem. Uma experiência curiosa, que ele não sabia bem como interpretar. Quando eles partiram, Daliner se voltou para a rainha. Eu não sei quanto tempo Renarin vai aguentar, e não sei quantas dessas feridas são novas o bastante para que ele possa curá-las. Mas é algo que podemos fazer. Homens chamaram lá de baixo, passando um braço de pedra pela janela da mansão. Vejo que você encantou Kidrak também, observou Fen. Ele é um bom rapaz, disse Daliner. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de duelar com você. Ouvi dizer que você concedeu seu desejo. Pretende rodar por toda a cidade, encantando uma pessoa de cada vez, não é? Espero que não. Acho que levaria muito tempo. Um jovem veio correndo do templo, segurando no colo uma criança com cabelo escorrido, que, embora usasse roupas rasgadas e empoeiradas, exibia um grande sorriso. O jovem se curvou para a rainha, então agradeceu a Daliner em péssimo aletiano. Renarin não parava de dar o crédito das curas a ele. Fen viu-os partir com uma expressão indecifrável no rosto. Preciso da sua ajuda, Fen, sussurrou Daliner. Acho difícil de acreditar que você precisa de qualquer coisa, levando em consideração o que fez hoje. Fractários não mantêm posições. Ela o encarou, franzindo o senho. Desculpe, é uma máxima militar. Isso não importa. Fen, eu tenho radiantes. Sim, mas eles, por mais poderosos que sejam, não vencerão essa guerra. Mais importante, eu não sei o que estou deixando passar. É por isso que preciso de você. Eu penso como um aletiano, assim como a maioria dos meus conselheiros. Nós pensamos na guerra, no conflito, mas deixamos passar fatos importantes. Quando fiquei sabendo dos poderes de Renarin, só pensei em curar pessoas nos campos de batalha para continuar com a luta. Preciso de você, preciso dos azistianos, preciso de uma coalizão de líderes que vejam o que eu não vejo, porque estamos encarando um inimigo que não pensa como nada que já encaramos antes. Ele se inclinou para ela. Por favor, junte-se a mim, Fen. Eu já abri aquele portal e estou falando com os conselheiros para fornecer ajuda para o seu esforço de guerra. Não era isso que você queria? Nem de perto, Fen. Quero que você se junte a mim. Qual é a diferença? A distinção entre se referir a isso como a sua guerra e a nossa guerra. Você é implacável. Ela respirou fundo, então o interrompeu quando Daliner fez menção de protestar. Suponho que seja disso que precisamos agora. Tudo bem, espinho negro. Você, eu, Taravanjan, a primeira coalizão Vorin real que o mundo já viu desde a hierocracia. É uma pena que 2 de nós sejamos soberanos de reinos em ruínas. 3. Grunhiu Daliner. Colinário está cercado pelo inimigo. Enviei ajuda, mas por enquanto, Aletikar é um reino ocupado. Que maravilha! Bem, acho que consigo persuadir as facções na minha cidade a deixarem suas tropas virem ajudar.
Se der tudo certo com isso, escreverei ao 1º de Azir. Talvez isso ajude. Tenho certeza de que sim. Agora que você se juntou a nós, o Sacro Portal Azistiano é o mais essencial para a nossa causa. Bem, eles vão ser complicados, disse Fen. Os azistianos não estão tão desesperados quanto eu. E, para ser franca, eles não são vorins. As pessoas daqui, inclusive eu mesma, reagem a uma boa pressão de um monarca determinado. Força e paixão, é esse o jeito vorim. Mas essas táticas só farão com que os azistianos finquem pé e o rejeitem ainda mais. Ele esfregou o queixo. Você tem alguma sugestão? Não sei se vai achá-la muito atraente. Experimente, replicou Dalner. Estou começando a entender que a maneira como costumo fazer as coisas tem graves limitações. Capítulo 60. Ventos e juramentos. Citação de abertura do capítulo. Eu me preocupo com meus companheiros sentinelas da verdade. Da gaveta 8 a 21, segunda Esmeralda. A tempestade não pertencia a Keledim. Ele reivindicava os céus e, até certo ponto, os ventos. Gran-tormentas eram outra história. Um país onde ele era um dignatário visitante. Ainda recebia certa dose de respeito, mas também carecia de autoridade. Enquanto lutava com o assassino de branco, Keledim viajara com a Gran-tormenta voando bem na frente do paredão, como uma folha carregada por uma onda. Aquele método, com a potência total da Gran-tormenta trovejando aos seus pés, parecia arriscado demais para usar quando estava levando outras pessoas. Felizmente, durante a viagem a Talená, ele e Shallan haviam testado outras maneiras. No final das contas, ele ainda conseguia extrair o poder da tempestade, mesmo voando acima dela, contanto que permanecesse a uma distância de cerca de 30 metros das nuvens. Era onde ele voava naquele momento, com 2 carregadores e a equipe escolhida por El-Rokar. O sol brilhava forte acima, e a eterna tormenta se estendia em todas as direções abaixo. Torvelinhos negros e cinzentos, iluminados por faíscas de relâmpago, rugindo como se estivesse zangada com o pequeno grupo de passageiros clandestinos. Eles não viam o paredão dali. Havia ficado bem para trás dele. O seu ângulo rumo a Colinar exigia que viajasse mais para o norte do que para o oeste, enquanto cortava um caminho através das colinas devolutas, rumo ao norte de Aletikar. Havia uma beleza hipnótica nos padrões da tormenta e Keledim tinha que se esforçar para manter a atenção das pessoas sob sua responsabilidade. Havia 6, o que fazia com que a equipe tivesse 9 no total, contando com ele mesmo, Scar e Drey. O rei El-Rokar estava na frente. Eles não puderam levar suas armaduras fractais. Projeções não funcionavam com elas. Em vez disso, o rei usava uma roupa espessa e um tipo estranho de máscara com a frente de vidro para bloquear o vento. Era uma sugestão de Shallan. Aparentemente era um equipamento naval. Edolin vinha em seguida, depois 2 dos soldados de Shallan, os desertores desleixados que ela havia recolhido feito filhotes machucados de cão machado, e uma criada. Keledim não entendia por que levavam aqueles 3, mas o rei havia insistido. Edolin e os outros estavam tão embrulhados quanto o rei, o que fazia com que Shallan se destacasse ainda mais. Ela voava só com seu ravá azul, que havia prendido com alfinetes para impedir que ele voejasse demais. Com calças compridas brancas por baixo, luz das tempestades emanava da pele dela, mantendo-a aquecida, dando-lhe sustento. Seu cabelo esvoaçava com fios de um ruivo castanho vivo. Ela voava com braços estendidos e olhos fechados, sorrindo.
Kelledin precisava constantemente ajustar a velocidade dela para mantê-la alinhada com os outros, já que Shallan não conseguia resistir a estender o braço para sentir o vento atravessar os dedos da mão livre e acenar para os esprenos de vento que passavam. Como ela sorria assim? Kelledin se perguntava. Durante sua viagem juntos pelos abismos, ficara sabendo dos segredos dela, as feridas que escondia, e ainda assim, de algum modo, Shallan conseguia simplesmente ignorá-las. Kelledin nunca fora capaz de fazer isso. Mesmo quando não estava se sentindo particularmente soturno, sentia o peso de seus deveres ou das pessoas de quem precisava cuidar. A alegria descuidada de Shallan fazia com que ele quisesse mostrar a ela como voar de verdade. Ela não tinha as projeções, mas ainda podia usar seu corpo para esculpir o vento e dançar no ar. Forçou-se a voltar ao presente, banindo os devaneios tolos. Kelledin colou os braços ao corpo, estreitando-se diante do vento. Isso fez com que avançasse pela fileira de pessoas, de modo que pôde renovar a luz das tempestades de cada um. Ele usava mais o vento para fazer suas manobras do que a luz em si. Scar e Drerry cuidavam do próprio voo, cerca de 5 metros abaixo do grupo, vigiando caso alguém caísse por algum motivo. Com as projeções renovadas, Kelledin se deslocou para ficar alinhado entre Shallan e o rei Orrocar. O rei olhava para a frente através da máscara, como se alheio à maravilhosa tempestade abaixo. Shallan flutuava de costas, rindo enquanto olhava para o céu, a barra das suas saias sacudindo e oscilando. Edwin era outra história. Ele deu uma olhada para Kelledin, então fechou os olhos e trincou os dentes. Pelo menos havia parado de se debater toda vez que atingiam uma mudança nos ventos. Eles não conversavam, já que suas vozes se perderiam no ruído do vento. Os instintos de Kelledin diziam que ele provavelmente conseguiria diminuir a força do vento enquanto voava. Já fizera isso antes, mas havia algumas habilidades que ele tinha dificuldade em reproduzir deliberadamente. Por fim, uma linha de luz zuniu da tempestade abaixo e logo se enrolou em uma fita de luz, subindo até ele. Acabamos de passar pelo rio Corredor dos Ventos, disse Sil, suas palavras mais um eco mental do que um som de verdade. Estamos perto de Colinar, então. Ela claramente gosta do céu, comentou Sil, olhando para Shallan. Um talento natural, ela quase parece um espreno, e considero isso um elogio e tanto. Ele suspirou e não olhou para Shallan. Ah, vamos, disse Sil, unindo ao redor dele até seu outro lado. Você precisa estar perto de pessoas para ser feliz, Kelledin. Eu sei que precisa. Tenho minha equipe de ponte, murmurou ele, a voz perdida nos ventos. Mas Sil seria capaz de ouvir assim como ele podia ouvi-la. Não é a mesma coisa, e você sabe disso. Ela trouxe a criada em uma missão de reconhecimento. Não consegue passar uma semana sem alguém para cuidar do seu penteado. Você acha que eu estaria interessado em alguém assim? Se eu acho, disse Sil. Ela tomou a forma de uma jovem minúscula em vestido bem feminino, voando pelo céu diante dele. Eu sei. Não pense que não percebo suas olhadelas furtivas. Ela deu um sorrisinho. Hora de parar. Para não passarmos direto por Colinar, disse Kelledin. Vá dizer a Scar e Drerry. Kelledin pegou seus passageiros um por um, cancelando sua projeção para a frente, substituindo-a com meia projeção para cima. Havia um estranho efeito nas projeções que frustrava as tentativas científicas de Sigil de estabelecer uma terminologia. Todos os seus cálculos presumiam que, uma vez projetada, uma pessoa estaria sob a influência tanto do chão quanto da projeção. Não era o caso. Uma vez que se usava uma projeção básica em alguém, o corpo da pessoa imediatamente esquecia a atração do chão e caía na direção indicada. Projeções parciais faziam parte do peso da pessoa esquecer o chão,
embora o resto continuasse a ser puxado para baixo. Assim, meia projeção para cima deixava uma pessoa sem peso. Kaledin situou os grupos para que pudessem falar com o rei. Edulin e Shallan. Seus carregadores de pontes e os servos de Shallan flutuavam a uma curta distância. Até mesmo as novas explicações de Sigil tinham dificuldade de dar conta de todas as habilidades de Kaledin. Ele havia, de algum modo, feito um tipo de canal ao redor do grupo, como um rio, uma corrente que os envolvia, mantendo-os juntos. É realmente lindo, disse Shallan, contemplando a tempestade que cobria tudo, exceto os topos de alguns picos muito distantes à esquerda. Provavelmente as montanhas do Criador de Sóis. Como misturar tinta. Se a tinta escura pudesse, de algum modo, gerar novas cores e luz em suas espirais. Contanto que eu possa continuar assistindo de uma distância segura, respondeu Edwin. Ele segurava o braço de Kaledin para não se afastar. Estamos nos aproximando de Kholinar, disse Kaledin. O que é bom, já que estamos quase saindo da tempestade e logo perderei acesso à luz. O que acho que estou prestes a perder são meus sapatos, disse Shallan, olhando para baixo. Sapatos? Devolveu Edwin. Eu perdi meu almoço lá atrás. Não pare de imaginar que algo vai escorregar e cair nela, sussurrou Shallan. Desaparecer, sumir para sempre. Ela olhou para Kaledin. Nenhuma piada sobre botas perdidas? Não consegui pensar em nada engraçado. Ele hesitou. Embora você sempre fale, mesmo assim. Shallan abriu um sorriso. Você já considerou, o carregador, que arte ruim tem um papel maior do que boa arte? Artistas passam mais tempo da vida fazendo peças ruins para treinar do que obras-primas, particularmente no início. E até que uma artista se torne uma mestra, algumas peças não funcionam. Outras ainda parecem simplesmente erradas, até a última pincelada. Você aprende mais com a arte ruim do que com a arte boa, já que os erros são mais importantes do que os sucessos. Além disso, boa arte geralmente evoca as mesmas emoções nas pessoas. A maioria das artes boas é do mesmo tipo de boa qualidade. Mas peças ruins podem ser cada uma ruim à sua maneira. Então fico contente pelo existente de arte ruim e tenho certeza de que o Todo-Poderoso concorda. Tudo isso para justificar seu senso de humor, Shallan, disse Edwin, achando graça. Meu senso de humor? Não, estou meramente tentando justificar a criação do Capitão Kaledin. Ignorando-a, Kaledin estreitou os olhos rumo ao leste. As nuvens atrás deles estavam clareando de tons sombrios e profundos de preto e cinza, para uma neutralidade mais suave, como a cor do mingau matinal de rocha. A tempestade estava prestes a terminar. O que chegava com o estardalhaço terminava com um suspiro prolongado, rajadas dando lugar a uma chuva pacífica. Drarry, Scar, chamou Kaledin. Mantenham todo mundo no ar. Vou verificar como estão as coisas lá embaixo. Os dois bateram continência, e Kaledin caiu pelas nuvens que por dentro pareciam neblina suja. Saiu coberto de gelo e a chuva atingiu seu corpo, mas estava enfraquecendo. O trovão rugia baixinho acima. Luz suficiente vazava pelas nuvens para que ele pudesse avaliar a paisagem. De fato, a cidade estava próxima e era majestosa, mas ele se forçou a procurar inimigos antes de maravilhar-se. Notou uma ampla planície diante da cidade, um campo mortuário sem árvores ou rochedos, para que nada pudesse proteger um exército invasor. Estava vazio, o que não era inesperado. A questão era quem dominava a cidade, esvaziadores ou humanos. Ele desceu cautelosamente. O lugar brilhava com pontos de luz das tempestades, vinda de gaiolas deixadas na tormenta para recarregar as gemas. E sim, nos postos de guarda havia bandeiras aletianas,
elevadas agora que o pior da tempestade havia passado. Kaledin soltou um suspiro de alívio. Kholinar não havia caído, muito embora, se seus relatórios estivessem corretos, todas as cidades ao redor estivessem ocupadas. De fato, olhando bem, dava para ver que o inimigo começara a construir abrigos de tempestade no campo mortuário, casamatas de onde poderiam impedir a chegada de suprimentos a Kholinar. Não passavam de meros fundamentos de tijolo e argamassa. Durante os períodos entre tormentas, elas provavelmente eram protegidas e construídas por numerosas forças inimigas. Ele finalmente permitiu-se fitar Kholinar. Sabia o que estava chegando. Inevitável como um bocejo, não poderia evitá-lo para sempre. Primeiro avaliar a área em busca de perigo, situar-se no terreno. Então olhar, pasmo. Raios, aquela cidade era linda. Ele a havia sobrevoado certa vez em um meio sonho, onde vira o pai das tempestades. Aquilo não o afetara tanto quanto pairar ali, olhando para a vasta metrópole. Já havia visto cidades de verdade. Todos os acampamentos de guerra juntos provavelmente eram maiores do que Kholinar. Então não era o tamanho que o impressionava, mas a variedade. Estava acostumado com casamatas funcionais, não com edifícios de pedra com diversos formatos e estilos de telhado. O que definia Kholinar, naturalmente, eram as lâminas de vento, curiosas formações rochosas que despontavam da pedra como as barbatanas de alguma criatura gigantesca escondida abaixo da superfície. As enormes curvas de pedra brilhavam com estratos vermelhos brancos e alaranjados, seus tons intensificados pela chuva. Ele não havia percebido que parte das muralhas da cidade fora construída no topo das lâminas do vento mais avançadas. Ali, as seções inferiores das muralhas literalmente brotavam do chão, enquanto os homens haviam construído fortificações acima, nivelando as alturas e preenchendo espaços entre as curvas. Assomando sobre o lado norte da cidade, havia o complexo palaciano, que se erguia alto e confiante, como se desafiasse as tempestades. O palácio era como uma pequena cidade em si, com colunas claras, rotundas e torreões. E havia algo muito errado com ele. Uma nuvem pendia sobre o palácio, uma escuridão que, à primeira vista, não parecia nada além de um truque da luz, mas a sensação de desacerto persistia e parecia mais forte ao redor de uma área a leste do complexo do palácio. Aquela praça plana e alta estava cheia de pequenos edifícios. O monastério do palácio, a plataforma do sacro portal. Kaledin estreitou os olhos, então projetou-se de volta para cima, adentrando as nuvens. Provavelmente se demorara demais. Não queria que começassem a falar de uma pessoa brilhante no céu. Ainda assim, que cidade! No coração de Kaledin ainda vivia um rapaz do interior que havia sonhado em ver o mundo. Você viu a escuridão ao redor do palácio? Perguntou Kaledin a Sil. Vi sim, sussurrou ela. Tem algo muito errado. Kaledin emergiu das nuvens e descobriu que sua equipe havia se deslocado para oeste na brisa. Ele se projetou na direção deles e notou pela primeira vez que sua luz não estava mais sendo renovada pela tempestade. Drarry e Scar pareceram visivelmente aliviados quando ele chegou. Cal, começou Scar. Eu sei, não temos muito mais tempo. Vossa Majestade, a cidade está abaixo de nós, e nossas forças ainda controlam as muralhas. Os Parshindianos estão construindo casamatas de tempestade e fazendo cerco à área, embora o grosso do exército deles provavelmente tenha recuado para cidades próximas em antecipação à tempestade. A cidade está de pé, disse Elhokar. Excelente, capitão. Leve-nos para baixo. Vossa Majestade, disse Kaledin. Se descermos do céu desse jeito, os batedores inimigos vão nos ver chegando.
E daí? Replicou Elrocar. Só haveria necessidade de subterfúgios se tivéssemos que entrar escondidos. Se nossas forças ainda estão no comando da cidade, podemos marchar até o palácio, assumir o comando e ativar o sacro portal. Kaledin hesitou. Vossa Majestade, tem algo de errado com o palácio. Ele parece sombrio, e Sil também viu. Eu aconselho cautela. Minha esposa e meu filho estão lá dentro, disse Elrocar. Eles podem estar em perigo. Você não pareceu tão preocupado com eles durante os 6 anos que passou longe, pensou Kaledin. Vamos descer de qualquer modo, disse o rei. Queremos chegar até o sacro portal o mais rápido possível. Ele se interrompeu, olhando de Kaledin para Shallan e para Edwin. Não queremos? Eu aconselho cautela, repetiu Kaledin. O carregador de pontes não é do tipo nervoso, Vossa Majestade, disse Edwin. Não sabemos o que está acontecendo na cidade ou o que aconteceu desde os relatórios de caos e revolta. Cautela me parece uma boa ideia. Muito bem, disse Elrocar. Foi por isso que eu trouxe a Teceluz. O que recomenda, Luminosa? Vamos pousar fora da cidade, disse Shallan. Longe o bastante para que o brilho da luz das tempestades não nos denuncie. Podemos usar ilusões para entrar escondidos e descobrir o que está acontecendo sem nos revelarmos. Muito bem, replicou Elrocar, assentindo brevemente. Faça como ela sugeriu, capitão.